Graças rendemos ao Senhor, e invocamos o seu santo e bendito nome. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós nos encontramos nessa noite debaixo da graça bendita do nosso Deus, debaixo do cuidado paternal do Senhor, para que nós possamos, atendendo à sua convocação, exaltarmos o seu santo e glorioso nome. E fazermos isso de maneira cultica, de maneira como o Senhor deseja que nós façamos, não segundo as imaginações dos homens, mas segundo a sua bendita palavra. Temos a oportunidade de isso fazermos. E não temos outro propósito nessa noite, reunidos aqui, que não seja este propósito de adoração ao Senhor. Por essa razão, nos concentremos nisso, voltemos os nossos corações para este propósito, e assim iniciaremos esse serviço de adoração ao nosso Deus, falando com o Senhor. Feche seus olhos, baixe a sua fronte e vamos falar com o nosso bondoso Deus. Santíssimo Deus, Tu és tremendo, soberano, bendito. Tu és Deus de deuses, Senhor de senhores. Exaltado seja o Teu santo nome para todo o sempre. Não há um outro Deus além de Ti, não há nenhum que seja semelhante a Ti, Senhor. Tu, Senhor, sobrepujas todos os tronos, todas as soberanias, todos os principados, pois o Senhor está acima de tudo e de todos. E por esta razão tudo te rende glórias, tudo te rende louvores, Senhor, pois o Senhor é o único digno de honra, glória e louvor. E nós estamos aqui com este intuito, com este propósito, atendendo ao Teu chamado, Senhor, para solenemente adorarmos ao Teu nome, louvarmos ao Senhor, lermos da Tua palavra bendita e aqui ouvirmos, Senhor, da Tua voz ao nosso coração. Chamados pelo Senhor, nos regozijamos, porque hoje também, com a graça do Senhor, participaremos da mesa do Senhor. Somos felizes por servirmos a um Deus vivo e verdadeiro. Embora saibamos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, embora reconheçamos a nossa pequenez, e por isso Te pedimos, Te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza e que na mediação de Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso sumo sacerdote, possamos oferecer uma adoração agradável ao Senhor. Possamos oferecer um serviço cultico que seja relevante a Ti, Senhor, conduzidos pelo Senhor Jesus e no poder do Teu Santo Espírito. Nós Te rogamos todas essas coisas, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor, e seja adorado nessa noite. Em nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 63. E em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem de pé, façamos a leitura alternada deste texto. Salmo de número 63. Leitura alternada e leremos juntos o versículo de número 11. Diz assim a palavra bendita do nosso Deus. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu tenho um tempo de santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam.
Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos de juntos. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Ainda de pé, abramos os nossos inários no hino de número 19, Rei Sublime, e cantemos juntos. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde ao remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos veis prostrados perante o reino da soberana luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Bem, poder sentar. Meus irmãos, nesse momento nós temos a oportunidade de estarmos assim confessando os nossos pecados. Recebemos da parte do nosso Deus a instrução que está em Isaías 59, de 1 a 8, que nos diz: Eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, e nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam mentiras e as vossas línguas proferem maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentira. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de hóspedes e tecem teias de aranha. O que comem ovos dela morrerá. Se um dos ovos
pisados, sai-lhe de uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com os que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidades, as obras de violências há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue de inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidades. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos. Fazem para si veredas tortuosas. Quem anda por ela não conhece a paz. Amém. Bendito seja o nosso Deus pela sua palavra, meus irmãos. Baixamos assim as nossas cabeças para confessarmos assim os nossos pecados. Em seguida estaremos orando, agradecendo a Deus pelo perdão. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos achegamos ao Teu trono de graça, Senhor, porque sabemos que somos pecadores, somos muitas vezes, ó Deus, servos do Senhor, que muitas vezes, ó Deus, nos colocamos numa condição no qual nós desagradamos ao Senhor, Teu Santo Espírito. Sabemos que muitas vezes temos agradados ao Senhor. Por isso, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe. Peço ao Senhor que nos dê da Tua graça cada vez mais. Ela é o motivo pelo qual estamos aqui, prostrados diante do Senhor, clamando perdão. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer cada vez mais a Tua grandeza e a nossa condição diante do Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda a reconhecer isso cada vez mais. Como servos, nos ajuda, Deus, para que possamos, ó Deus, estar servindo ao Senhor, está andando em conformidade à Tua palavra. Peço ao Senhor que nos ajude, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, Deus. Temos a total dependência do Senhor. Por isso nós estamos aqui alegres e acreditamos que o Senhor assim perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a confessar cada vez mais, dia após dia, estarmos confessando e assim, ó Deus, tendo também, ó Deus, a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Nos ajuda com fidelidade a cumprir a ordenança do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse momento diante da Tua presença. E por isso nós agradecemos e confiamos na remissão dos pecados. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao nosso Deus. Recebemos da parte do nosso Deus a instrução que está no Salmo 66, de 1 a 4, que nos diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos teus inimigos. Prostram-se toda a terra perante ti. Cantam salmos a ti. Salmodiai ao teu nome. Amém. Meus irmãos, cantaremos Salmo 63. Oração de Salmo 63. Os que assim puderem, por gentileza, vamos ficar de pé. Agradeço por tão infinito amor.
que recebe com carinho esse pobre pecador. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei,
levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Os irmãos podem assentar-se à igreja. Meus irmãos, nós temos esse momento que podemos ter a oportunidade de estarmos depositando os dízimos e ofertas. Em Malaquias 3,10 nos diz: trazei todo dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Amém. Cantaremos o hino de número 63, as muitas bênçãos. Você tem a oportunidade de depositar o dízimos e ofertas no gasofilácio. Depois estaremos orando com o nosso irmão Diácono Mendes. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Tens
caso mais triste é ter vida, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio ignorando o mal, tirará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, queremos, Senhor, neste momento, ó Pai, agradecer ao Senhor por as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai, pelo sustento de cada dia, pela saúde, Pai amado, pelo o ganho que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Obrigado por essa bênção maravilhosa, Pai. Que o Seu Pai esteja abençoando, Santo Deus, e assim, Pai, que seja dedicada somente ao Teu trabalho, Pai amado, esses dízimos, essas ofertas, Senhor, que aqui foram depositadas, Pai, seja usado para engrandecimento da Tua obra, Senhor, para a manutenção da Tua casa, Pai amado. Que Seu Pai esteja assim abençoando, Pai amado, esteja, Pai, conduzindo, Santo Deus, todos esses recursos, ó Deus amado, para a Tua glória, Santo Deus. Abençoe cada irmão que é assim, Pai, irá tomar frente, Senhor, para assim, Pai amado, usá-lo conforme a Sua vontade, Pai. Abençoe cada irmão e assim, Pai, capacite para louvor da Tua glória. Em nome de Cristo, nosso Senhor, único e suficiente Salvador, que eu oro, Pai Santo, e lhe agradeço por tudo. Amém. 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 Bendito seja Deus. Vamos abrir, meus irmãos, a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós leremos dos versículos 1 a 4. Diz assim o texto santo e bendito do nosso Deus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me.
Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Pai, dá-nos a graça, Senhor bendito, de compreendermos da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito haja, plantando esta semente em nossos corações, assim como tem nos conduzido desde a leitura. Que em tudo isso o Senhor seja engrandecido. É o que nós te rogamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Imagine, meus amados irmãos, que amanhã pela manhã você acorde e descubra que algo íntimo da sua vida foi exposto publicamente. Uma conversa sua privada que vazou, ou um erro antigo seu que foi publicado, ou uma falha moral sua que virou comentário nas redes sociais, e seu nome começa a circular. As pessoas que antes sorriam para você agora desviam o olhar. Mensagens param de chegar, convites que outrora você recebia cessam, e você sai na rua e sente que todos sabem daquilo que foi vazado. Talvez nem saibam, mas você sente que sabe. E você então começa a evitar as pessoas, evitar a igreja, evitar conversas profundas demais com as pessoas que ainda lhe cercam, evitar olhar nos olhos das pessoas. Não porque ninguém pode conversar com você, mas porque você se sente marcado com aquilo que aconteceu. Agora imagine que essa situação não dure apenas uma semana. Imagine que essa situação dure anos. Imagine que esse vazamento, que essa situação desconfortável se torne a sua identidade perante as pessoas, de maneira que você não seja mais conhecido por Alcides, por Arthur ou por Aldemir, mas sim por aquele que errou. Que você não seja mais conhecida por Luciana, por Neuza, mas por aquela que fez aquilo que todo mundo ficou sabendo. E você agora carrega o que nós chamamos de estigma para o resto da sua vida. E aqui está a pergunta que nos alcança hoje à luz desse texto. Quem aqui nunca carregou um rótulo, um estigma invisível? Ser chamado ou conhecido ou conhecida por fracassado, por indigno, por alguém que não é confiável, por alguém que é espiritualmente fraco ou espiritualmente fraca. Talvez ninguém tenha publicado sua falha, mas a sua consciência já publicou. E é nesse ponto que o texto que nós lemos hoje se torna profundamente atual. Porque Jesus não apenas cura uma doença antiga nesse texto, ele toca pessoas que vivem marcadas por vergonha. Então temos aqui não apenas uma história de coragem,
Essa história que lemos, curta, pequena, é uma história de compaixão que vence o estigma. O evangelista Mateus posiciona o texto que lemos, esse episódio, após o tão famoso Sermão do Monte. As multidões ainda estão atônitas com as palavras de Jesus Cristo. No capítulo 7, versículo 29, no final do Sermão do Monte, perdão, o versículo anterior ao que lemos, diz o seguinte, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mas agora, o evangelista Mateus mostra que a autoridade de Jesus não é apenas nas suas palavras. A autoridade de Jesus está encarnada nele mesmo. E segundo a lógica religiosa daquela época, a santidade deveria sempre evitar aquilo que era impuro. E para que você entenda, eu preciso explicar a você o que está posto aqui nesse contexto. Em primeiro lugar, você precisa entender que existe uma separação para aqueles que são leprosos naquela época, para aqueles que eram leprosos naquela época. Essa separação, ela pode ser resumida ou sistematizada em 3 vertentes: uma separação religiosa, uma separação social e uma separação emocional ou existencial. A primeira coisa que você precisa entender é que impuro não significa pecador moral. E um leproso, ele era impuro. A palavra impuro remete ao fato de que aquela pessoa está inapta para o culto ao Senhor. Então isso é a primeira vertente da separação na vida de um leproso. É a separação religiosa, separar de Deus no seu culto. Isso que eu estou dizendo está descrito lá em Levítico, no capítulo 13. Então, no sistema levítico, Deus habita no meio do seu povo. O culto acontece no que antes era chamado de tabernáculo e agora, no contexto que lemos aqui, de templo. E a impureza impede o acesso ao templo, ao culto, ao tabernáculo. Então, se o leproso é impuro, está inapto para cultuar a Deus, um leproso não pode ir ao templo. Um leproso não pode participar das festas cultuais, dentre as quais Pentecostes era uma. Um leproso não podia oferecer os seus sacrifícios, adorar a Deus. Ele estava, por assim dizer, religiosamente silenciado. Essa é uma sensação de abandono. O segundo aspecto da separação de um leproso era a separação social. O capítulo 13 de Levítico, versículo 45, nos deixa claro que as vestes daqueles que eram leprosos seriam rasgadas e se clamaria, olhando para o leproso, imundo, imundo. E isso por si só já é devastador, socialmente falando. Então um leproso não podia se misturar com outras pessoas. Um leproso não podia trabalhar normalmente. Um leproso não podia viver em comunidade, porque ele precisava avisar as outras pessoas que podiam chegar próximo dele do perigo ritual de se aproximar e até mesmo de tocar nele, porque ele estava leproso. E é óbvio que uma situação dessa cria nas outras pessoas medo, repulsa, distância constante daquele que é leproso.
Então não era só um isolamento físico. O isolamento para aqueles que eram leprosos era um isolamento que também envolvia a quebra de laços humanos. A família, os amigos, os vizinhos daqueles que eram leprosos mantinham distância deles. E a segunda vertente da separação, a terceira vertente é a separação emocional ou existencial. O leproso é separado de si mesmo. Capítulo 13 de Levítico ainda diz que o leproso deve andar com a cabeça descoberta. E na cultura hebraica, andar com a cabeça descoberta é sinal de vergonha, de luto também, mas de vergonha. Na cultura hebraica, andar com as roupas rasgadas, porque o leproso andava assim, era um sinal de humilhação pública. Então o leproso vivia em um estado permanente de lamento. Além disso, havia uma crença comum das pessoas de dizerem o seguinte: olha, fulano está sofrendo assim porque deve ter pecado gravemente contra o Senhor. E talvez você pense: não, pastor, não é bem assim. Em Jó nós já vemos, Jó é um livro bem antigo, já vemos que isso é desbaratado. Mas você deve se lembrar, e isso está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 9, você deve se lembrar daquela cura do cego de nascença. Um homem que se encontra com Jesus Cristo, e por ser cego, os discípulos de Jesus perguntam a Jesus: mestre, quem pecou neste caso deste cego de nascença? Este ou seus pais? Então, o leproso internalizava a rejeição. Ele começava a ver a si mesmo como indigno, como amaldiçoado, como alguém descartável. Ele carregava consigo um estigma. E o que nos chama a atenção neste problema é como que um Deus santo pode se aproximar de alguém que é impuro, sem que ele perca a sua santidade. Porque eu acabei de explicar a você que todos aqueles que se aproximavam de um leproso se tornavam impuros. Era um perigo constante. Mas o que nós vamos ver em resposta a isso é que em Cristo a santidade, ela não se contamina com aquilo que é impuro. Em Cristo a santidade transforma aquilo que é impuro. E isso nos conduz à proposição do sermão dessa noite. Somente Jesus Cristo toca o impuro para lhe restaurar completamente. Somente o Senhor Jesus Cristo toca o impuro para lhe restaurar completamente. E nós veremos como que isso acontece a partir de 3 elementos. Primeiro, Jesus se aproxima de quem ninguém toca. Em segundo lugar, Jesus revela um coração que quer purificar, que ele quer purificar. E em terceiro lugar, Jesus restaura para uma vida reintegrada. Passemos então a esse primeiro como que o Senhor Jesus Cristo toca o impuro para lhe restaurar completamente. Jesus Cristo se aproxima de quem ninguém toca. Volte seus olhos para o versículo 2, que nos diz: eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, adorou a ele, dizendo: Senhor, se queres, podes
purificar-me. Somente o fato de nós lermos que um leproso se aproximou de alguém, isso já é chocante, com base no que eu disse agora há pouco. Mas isso se dá pelo fato de que a lepra não era apenas uma doença, era como uma sentença que fazia com que a pessoa vivesse isolada, como eu expliquei aqui. Todos deveriam manter distância. Mas por que que esse leproso se aproxima de Jesus? Ele se aproxima porque ouviu algo sobre Jesus. O leproso se aproxima porque ele percebeu que este homem, a quem as multidões seguem, não trata as pessoas como outros o tratavam. Esse leproso se aproxima de Jesus porque ele percebe que Jesus é diferente. Ele trata as pessoas diferente. E veja a forma como ele se aproxima de Cristo Jesus. Versículo 2. Tendo se aproximado, o quê? Adorou, dizendo. A forma como o leproso se aproxima é se ajoelhando, é adorando ao Senhor, é se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, é exaltando a pessoa de Jesus. E ele chama Jesus de Senhor. Versículo 2 nos diz: adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A fé deste leproso é teologicamente madura, porque ele reconhece que Jesus Cristo é Deus, por isso chama ele de Senhor. E ele sabe que Jesus tem todo poder para o purificar. Ele não duvida do poder de Jesus Cristo. Ele diz: se você quiser, você pode me purificar. Mas ele se submete à vontade de Jesus quando diz: se queres, se quiseres. Então perceba que a primeira coisa que esse leproso precisou fazer foi romper as barreiras da sociedade. A primeira coisa que esse leproso precisou fazer foi romper com o sistema religioso da época que o impedia de se aproximar das pessoas. Quando ele viu que era Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi até Jesus. Mas ele não foi até Jesus de qualquer maneira. Ele foi até Jesus para o adorar e para deixar claro a Jesus: o Senhor tem condições de resolver o meu estigma. O Senhor tem condições de resolver a minha situação. Mas isso só pode ser feito se o Senhor quiser. Sabe por que isso é importante? Porque talvez você saiba que Deus pode restaurar o seu casamento, ou perdoar o seu passado, retirar o estigma que você tem, curar a sua alma. Mas no fundo, o que acontece muitas vezes é aquela pergunta que não se cala dentro de nós: será que Deus quer, de fato, lidar com a minha situação? Será que Deus, de fato, se importa em lidar com a minha situação? Esse leproso, meus amados irmãos, nos ensina que a fé verdadeira se aproxima de Deus, de Cristo, mesmo tremendo. E Jesus não recua diante de quem se aproxima com uma fé humilde. Então Jesus Cristo se aproxima de quem ninguém quer tocar. Jesus Cristo, em segundo lugar, revela um coração que quer purificar.
E aqui está o centro do texto, a parte primeira do versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Escute, Jesus tinha toda a condição de curar à distância, não tinha? Ele podia ter dito uma palavra e ter curado este leproso à distância. Mas não é isso que ele faz. Ele escolhe tocar neste leproso. Marcos, o evangelista Marcos, registra esse episódio até dizendo que Jesus foi comovido, Jesus foi movido de compaixão para com esse leproso. Ele se compadeceu. Mas por que Jesus toca? Porque o problema desse homem não era apenas a doença. O problema deste leproso não era apenas a lepra. O problema central para esse leproso era o abandono que ele sofria, que ele sentia. Era o estigma que ele carregava. O problema desse leproso era a vergonha com a qual ele convivia. Então, ao tocar, Jesus está dizendo, mesmo que sem palavras, você não é intocável para Deus. E veja só, a impureza do leproso não passa para Jesus. A norma, de acordo com aquela religião, de acordo com a lei de Moisés, Levítico capítulo 13, era que quando alguém tocava outra pessoa que fosse impura, ela se tornava impura também. Mas Jesus, ao tocar neste leproso, não se torna impuro. A impureza não passa para Jesus. Pelo contrário, a santidade de Jesus é que passa para o leproso. Sabe por quê? Porque somente o Senhor Jesus Cristo é quem redefine pureza. É Cristo que revela o coração do Pai em curar o seu povo. É Cristo quem responde à maior dúvida humana: será que Deus se importa com o seu povo? Será que Deus se importa com a sua situação? Em João capítulo 6, versículo 37, nós lemos: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Talvez você seja alguém que viva pedindo perdão, mas nunca descansou no fato de se sentir perdoado. Talvez você viva como uma pessoa salva, justificada, mas emocionalmente convencido de que Deus apenas tolera a sua vida. Mas o texto nos diz claramente, hoje, nas palavras de Jesus: quero, fica limpo. Quero, resolva a tua situação. Quero, e você será santificado. Não apenas por poder, mas porque essa é a vontade de Deus. É por isso que ele diz: eu quero. Eu tenho interesse. Essa é a minha vontade. Então somente Jesus Cristo toca o impuro para lhe restaurar plenamente. Porque primeiro Jesus se aproxima de quem ninguém toca. Em segundo lugar, Jesus revela um coração que quer purificar. E em terceiro lugar, ele restaura para uma vida reintegrada. Volte seus olhos ainda para o versículo 3, na parte B. Ele diz: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote
e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. A purificação, meus amados irmãos, que acontece na vida deste leproso, ela é imediata. Ela é completa, ela é visível. Mas o Senhor Jesus Cristo não para apenas na purificação. Ele diz: vai e mostra-te ao sacerdote. Preste atenção. Nós estamos falando de alguém que era separado emocionalmente, que era separado também socialmente, que as pessoas fugiam dele, não se aproximavam dele, mas que o Senhor Jesus Cristo, sabendo da lei de Moisés, diz a esse homem: olha, vai lá e se mostra ao sacerdote. O leproso também não podia entrar no templo. Então a restauração que Jesus Cristo está fazendo na vida desse homem é uma restauração completa. Cristo então restaura esse homem à adoração. Ele vai voltar lá no templo para falar com o sumo sacerdote, para se mostrar, para que o sacerdote saiba que ele está purificado. E sabendo e atestando o sacerdote a purificação desse homem, esse homem também está sendo restaurado a sua família, a sua comunidade, as pessoas que vivem à sua volta, porque ficaria comprovado que o homem agora estava limpo, purificado. Esse homem está sendo restaurado a sua vida social, porque esta purificação estava acontecendo de maneira visível e seria pública. Jesus então não quer simplesmente sarar o corpo. O Senhor Jesus quer reintegrar a vida. E por isso Cristo não nos limpa, não nos purifica para vivermos escondidos, seja qual for o nosso estigma, seja qual for o rótulo que nós carreguemos. O Senhor Jesus Cristo nos limpa para voltarmos a viver como o povo restaurado. Jesus não apenas perdoa o seu povo, os homens. Jesus reinsere os homens na vida. Jesus muda a vida, porque Ele não nos chama para um isolamento espiritual, mas sim para uma comunhão, para um serviço e para uma missão. Lembra do que eu disse no início? E você acorda, descobre que algum erro seu foi exposto, e você passa a carregar um estigma, porque seu nome passa a circular na boca do povo. O seu passado virou a sua própria identidade, e você sente que todas as pessoas sabem, você se sente marcado. Mas agora imagine algo ainda mais profundo. A despeito daquilo que você fez antes de chegar aqui, a despeito daquilo que você fez depois de chegar até aqui, a despeito das imundícies que pode ter no seu coração, da impureza, imagine que alguém venha até você e diga: eu vou assumir o seu lugar. Eu vou assumir o rótulo que hoje você tem carregado. E não apenas lhe defender, mas minimizar a sua situação. Assumir a sua vergonha publicamente. Alguém que tome o seu lugar. É exatamente isso que Cristo faz por você, mas numa escala infinita.
Na cruz, Jesus foi exposto. Não apenas fisicamente, não apenas socialmente, ele foi exposto espiritualmente. Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos diz que Cristo suportou a cruz com alegria, desprezando a vergonha a qual ele estava passando. Ele foi despido em público, ele foi ridicularizado, ele foi tratado como maldito. Porque a Bíblia nos diz, em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, cita este texto ao dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O santo, o Filho de Deus, se tornou impuro, ou foi considerado como impuro. O Filho amado foi tratado como excluído. Hebreus capítulo 13, versículo 12 diz que o justo foi colocado fora da cidade e sofreu para santificar o seu povo. Mas por quê? Para que você não precise viver para sempre marcado por aquilo que você fez. Lembre-se do que eu disse no princípio. Você se sentia exposto com aquilo que veio à tona, que ficou público. Mas na cruz, o Senhor Jesus Cristo foi exposto por você. Você se sentia rotulado, mas na cruz, Cristo carregou o rótulo de maldito. Você se sentia indigno de alguma aproximação. Mas na cruz, Jesus Cristo foi afastado para que você fosse aproximado. E Mateus capítulo 8 é como uma miniatura do Calvário. Aqui no texto, Jesus toca um leproso. Mas na cruz, Cristo toca o pecado do mundo. Aqui no texto, Jesus diz: quero, fica limpo. Mas na cruz, Cristo prova que ele deseja purificar a sua vida. Aqui no texto, um homem é reintegrado à comunidade. Mas lá na cruz, uma multidão foi reconciliada com Deus. Uma multidão que estava impura. Assim, deixe-me falar a você pessoalmente. Se sua consciência te acusa, se o teu passado te constrange, se a sua vergonha lhe paralisa, olhe para Cristo Jesus. Porque você não é o que foi exposto. Você é o que foi purificado. E porque Cristo foi exposto por você, você pode se aproximar sem medo. Porque na cruz, Cristo tomou nossa exclusão para que nunca mais nós precisemos viver isolados, afastados, distantes, por causa do nosso estigma. Quais as implicações desse texto para nós, meus amados irmãos? A primeira delas: pare de fugir de Cristo quando você mais precisa dele. O leproso faz exatamente o oposto daquilo que era esperado. Ele se aproxima no momento de maior indignidade, estava impuro. E teologicamente isso é decisivo, porque, como eu disse, a lepra impedia que uma pessoa pudesse se aproximar, alguém leproso pudesse se aproximar de outra pessoa. Mas aqui no texto de Mateus capítulo 8, esse leproso não espera ficar limpo para se aproximar de Jesus. Ele se aproxima exatamente para ser limpo, para ser purificado. E isso revela uma verdade profunda do Evangelho para nós.
Cristo não é a recompensa do arrependimento, ele é a fonte do arrependimento. A aproximação com Cristo não seria a recompensa para aquele leproso ao ser purificado. Cristo era a fonte de purificação que ele precisava e ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Existem muitas pessoas que fazem exatamente o contrário do que esse leproso fez. Quando elas pecam, elas somem. Elas evitam a igreja, elas evitam as pessoas, elas evitam a Bíblia, elas evitam orar, elas se afastam da comunhão. E ainda dizem: eu vou me ajeitar primeiro, depois eu volto à comunhão. Mas isso é um falso engano do nosso coração. No fundo, o nosso coração diz: do jeito que eu estou, eu não posso ir a Jesus. Mas eu quero lhe dizer, isso não é humildade. Isso não é humildade. Isso é uma compreensão distorcida da graça de Deus. É a compreensão de que você merece a graça. Então você tem que se ajeitar primeiro para poder merecer a graça de Deus. Não é assim. É viver como se Cristo fosse aquele sacerdote levítico que, ao saber que você está impuro, você pecou, você merece ser isolado. Mas a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno que toca o impuro. Isso significa, meu amado irmão, que quando você pecar, a primeira coisa que você deve fazer é orar ao Senhor. É exatamente o que o leproso fez. É buscar ao Senhor Jesus Cristo. E quando você sentir vergonha, buscar a palavra de Deus para resolver a sua vergonha e não ficar querendo postar nas redes sociais ou para as pessoas que lhe cercam que você está com vergonha, que você está triste. Isso significa, meu amado irmão, que quando você cair espiritualmente, você não pode se isolar, você tem que pedir ajuda. Seja alguém que crie o hábito espiritual de dizer: Senhor, eu estou sujo, mas é exatamente por isso que eu estou buscando o Senhor. Segunda implicação para nós: creia no caráter de Cristo e não apenas no poder dele. O leproso não duvida do poder de Jesus. Ele diz: tu podes. A questão está no querer de Deus. É quando ele diz: se quiseres, tu podes purificar-me. Mas o texto nos diz que Jesus revela quem Deus é quando ele diz: quero. Jesus Cristo está mostrando o coração de Deus nele mesmo. O desejo de Deus e a disposição graciosa do Senhor em santificar, em purificar o seu próprio povo. Muitos crentes vivem com uma imagem emocionalmente distorcida de Deus. Creem que Deus é poderoso, creem que Deus é santo, creem que Deus é soberano, mas no fundo, lá no fundo, sentem que Deus, além dessas coisas, é um Deus distante, é um Deus cansado deles, que já pecaram várias vezes. É um Deus que não é alegre com o seu povo, é apenas tolerante. E essa é uma compreensão que não é saudável. É uma compreensão prejudicial, que pode nos levar a orações frias,
Há culpas recorrentes, você pede perdão, mas não sente que foi perdoado. Há uma vida cristã pesada. A sua fé vira sobrevivência. Sua fé no Senhor vira sobrevivência e não um relacionamento com Deus. Por isso precisamos reeducar o nosso coração à luz do Evangelho. Aprendermos da palavra do Senhor para sabermos o caráter de Deus, quem de fato Deus é. E entendermos e aprendermos a forma como o nosso Deus nos trata. O desejo de que sejamos purificados. Então você precisa aprender a confiar não só no que Cristo pode fazer, mas em quem Ele é. Porque senão a sua alma permanecerá cansada. Porque você vai pecar. Você vai errar. Você vai se sujar. Mas se você não tiver esse entendimento sobre o nosso Deus, sobre Cristo Jesus, este erro, este pecado, esta sujeira, será o início do abismo na sua vida. E você vai se afundar. A terceira implicação para nós: viva como alguém restaurado. Jesus, como eu disse, não apenas purifica, ele envia o homem ao sacerdote para que ele se apresente, Jesus envia este, vamos dizer assim, ex-leproso para demonstrar que a purificação bíblica visa comunhão, visa testemunho, mas também visa reintegração. Então a graça de Deus não finaliza ali no indivíduo, ela cria um povo restaurado. Existem muitos crentes que foram perdoados, mas vivem paralisados, porque ainda carregam o estigma daquilo que fizeram. E por essa razão dizem: não sou digno de servir ao Senhor. Meu passado me impede de servir a Deus. Eu vou ficar só aqui assistindo, contemplando. Mas isso não é humildade, de forma alguma. Isso é não viver plenamente a restauração em Cristo Jesus. O nosso Deus não nos justifica, não nos limpa, não nos purifica para vivermos na margem. Cristo nos limpa para voltarmos à missão, a voltarmos a servir a Ele mesmo com as nossas fragilidades, a amar as pessoas mesmo com os riscos que temos de nos ferir novamente com as pessoas, a testemunhar mesmo que não sejamos perfeitos. E se você foi purificado, você precisa viver como alguém que foi, de fato, restaurado pelo Senhor Jesus, reintegrado à missão, ao ministério que Ele entregou a você. Nosso Deus continue a nos edificar e nos santificar e edificar pela sua bendita palavra. Amém. Vamos à ceia. Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11.
a partir do versículo 23. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Nós temos a oportunidade, meus irmãos, como eu disse, participarmos deste sacramento pela condução do Senhor. A oportunidade que temos de sermos edificados, porque esse é um meio de graça para a nossa santificação, para a nossa edificação. E nós fazemos isso em memória, como ele nos diz, mas não fazemos isso sem crer que a presença de Cristo é real. Pelo contrário, sua presença é real em nosso meio, embora não o vejamos, e é por essa razão que o apóstolo Paulo instrui de que nós não podemos participar de qualquer forma. Não podemos participar de maneira indigna, para que não sejamos tomados como réus do corpo e do sangue do Senhor. E por essa razão, nós temos a oportunidade de orarmos ao Senhor, desanimarmos a nós mesmos. Façamos isso de maneira individual, de maneira silenciosa. Em alguns instantes eu orarei em voz audível. Senhor nosso Deus, nos encontramos agora diante da Tua mesa, Senhor, convocados pelo Senhor para participarmos e na busca de sermos edificados, na busca, Senhor, de que através deste meio de graça possamos nós sermos fortalecidos no Senhor. Mas queremos te rogar, Senhor, misericórdia. Tu tenha misericórdia de nós. Jamais poderíamos participar da mesa do Senhor confiados em nossos méritos, confiados em nossas ações. Pelo contrário, só podemos participar confiados nos méritos de Cristo Jesus. Porque ele sim foi perfeito, e sua obediência perfeita trouxe benesses estendidas a cada um de nós, dentre as quais esta é uma delas. Dá-nos a graça de não participarmos indignamente, Senhor. E agora, Senhor, este pão e este vinho retirados do uso comum representam o corpo e sangue do Senhor, que ao comermos deste pão, que ao bebermos deste cálice, além de anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha, que sejamos fortalecidos e santificados no Senhor. É o que nós te oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você é batizado, professou a sua fé e pertence a uma igreja verdadeiramente, genuinamente evangélica, você não somente pode, mas também deve participar da mesa do Senhor. Peço então que fiquem de pé aqueles que irão participar. Você irá receber o primeiro elemento, o pão, e irá esperar, aguardar para que possamos cear juntos.
A palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou do pão e o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. E nós, agora, participando deste momento, juntos, comeremos deste pão, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, mas também celebrando a nossa união com Cristo Jesus, tendo em vista que o seu corpo foi oferecido em favor de mim e em favor também de você. Juntos, comamos. Receba o segundo elemento e aguarde para que ceiemos juntos também. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da chamada nova aliança e representa o meu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Ao bebermos, relembramos e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, mas também celebramos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, pelo derramamento do seu sangue naquela cruz. Assim, juntos, bebamos. Bendito seja o teu santo nome, Senhor dos exércitos. Nós te louvamos porque a tua maravilhosa graça nos alcançou. Porque o Senhor, por seu tão grande poder, nos resgatou, nos justificou, nos redimiu. E hoje, alegremente, podemos celebrar a nossa união com o Senhor. Unidos a Ti, Senhor, somos edificados. Que o Senhor nos conduza em constante santificação, até que o Senhor venha para nos resgatar. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Descendo. Meus irmãos, iremos cantar o hino de número 368, Despedida. Consolados e contentes,
Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Meus irmãos, iremos agora citar a pergunta de número 106 do nosso catecismo de Westminster. Então vamos lá, todos juntos. Perguntas: pelo que oramos na sexta petição? Resposta: na sexta petição, que é: não nos deixes cair em tentação. Pedimos que Deus nos guarde de ser ministrados a pecar, ou nos preserve do inimigo quando formos atentados. Amém. Bendito seja Deus. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé mais uma vez? Senhor nosso Deus, caminhamos agora, Pai, para o final deste culto, para o final, Senhor, desse serviço de adoração ao Senhor. Gratos, contentes pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorarmos a Ti. Felizes porque a Tua palavra, Senhor, essencial a nós, foi proferida, foi exposta e falou ao nosso coração. Mas que não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, que o Teu Espírito, a partir desta palavra que foi semeada, venha frutificar esta palavra em nosso coração. Que, Senhor, possamos ter uma conduta diferente à luz daquilo que ouvimos, uma conduta que exalte e glorifique o Teu bendito nome, Senhor. Pai, quero Te apresentar o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, Te rogando que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza nesta semana, que o Senhor cuide de cada um deles, Senhor. Cuide dos seus filhos, dos matrimônios, Senhor, desta congregação. Daquelas que estão gestantes, Senhor, que o Senhor também cuide delas e conduza as gestações a bom termo para a glória do Teu nome bendito. Cuide dos nossos irmãos que estão enfermos, doentes, que têm convalescido, Senhor. Que o Senhor lhes restaure a saúde, que o Senhor alivie as suas dores, Pai. E aqueles que estão em tratamento, que o Senhor conduza o tratamento a bom termo, para a glória do Teu nome bendito. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. E eu Te peço que Tu conduzas cada um, Senhor, naquilo que fizer nesta semana, para que faça para a glória do nome do Senhor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Conduz o Teu povo, cuida de cada um de nós, das nossas mentes e do nosso coração. E assim, meus irmãos, ide em paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te tenha misericórdia de ti, que sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Vamos sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vamos aos nossos avisos. Quarta-feira, nosso culto de oração, estudo da palavra, às 19 horas. Que nós nos esforcemos para nos fazermos presentes. Vamos encerrar o livro do profeta Malaquias. Estudo que tem muito nos edificado pela graça do Senhor. Domingo,
Nossa escola dominical às 9 da manhã, como de costume, e o nosso culto solene às 18h30. Nos esforcemos também para no dia do Senhor não fazermos outra coisa a não ser estarmos na casa do Senhor nosso Deus. No dia 7 de março, como eu avisei hoje pela manhã, haverá o Dia Nacional do Adolescente, com o tema Ao Mestre Sejamos Fiéis. Será lá no acampamento da Segunda Igreja, para adolescentes de 12 a 18 anos, e haverá ali, será das 8 da manhã até as 5 da tarde, um dia com almoço, café da manhã, com exposição da palavra, oficinas, grupos de estudo. Eu vou estar lá para falar sobre, num dos grupos de estudo, sobre testemunho cristão. E nós possamos alertar os nossos adolescentes para que eles possam participar. Será muito bom, com a graça do Senhor. Tem mais algum aviso? Nenhum aviso? Sim, minha irmã. A irmã Luciana está informando que sábado que vem tem departamental e plenário da SAF. Isso, muito bom. Departamental e plenário da SAF, sábado aqui na igreja? Congregação, sabe o horário? 4h30 da tarde. Pronto, às 16h30. São avisadas. Então, com oração silenciosa, estamos despedidos, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.